perfeito. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Levantarei as minhas mãos em adoração. Meus queridos, estamos de volta com o quadro Palavra Rema aqui no Devocional Intimidade. Estamos estudando esse texto já há 3 semanas e conforme está andando a carruagem, a gente vai mais um tempo ainda estudando esse tema, não é, pastor? Exatamente. Vamos ler o tema? Vamos lá então. O nosso texto, então, né, que nós já limos um pedaço dele, vamos ler novamente o versículo 35. Pois tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolhestes. Então a gente colocou na tela a palavra forasteiro, né? Que falava que ele é estrangeiro, estranho, e falamos tudo acerca disso. E eu estava falando um pouquinho com o pastor a respeito da mordomia cristã. E essa mordomia cristã, ela fala da maior riqueza dos céus, que são vidas. E nós entregamos isso e nós vamos entregar essas pessoas para o Senhor. Então aqui na terra nós somos mordomos, hospedeiros de vidas que vamos entregar para Deus. A Bíblia diz que existem pessoas que são criaturas de Deus e filhos de Deus. Quando a pessoa nasce, ele nasce criatura. E quando ele aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele passa a fazer parte da família real. No caso, quando ele é um forasteiro, é porque ele é criatura. Então nós convivemos com a criatura e precisamos torná-la filha ou filho de Deus. Nós estamos falando que a alimentação precisa ser diária. E o maná que caía no deserto, ele caía todos os dias, com exceção do sábado. Todos os dias caía e a pessoa podia colher até 3,7, como se fosse 3,6 um galãozinho daquele de tinta. Aquela era a quantidade de ração diária para cada hebreu que estava caminhando no deserto. Se colhesse, em vez de 3,5 litros, colhesse 7, todos os outros 3,5, eles iriam apodrecer. O exército de Deus, os micro-organismos vinham, invadiu e ele apodrecia. Eu posso usar um exemplo nisso aí, dizer assim, porque existem tempos e tempos para nós avançarmos na nossa vida com Deus e tem coisas que às vezes assim, eu vou voltar lá no primeiro programa quando a gente falou de pedir, né? De orar e pedir algo ao Senhor. Existem coisas para as quais nós não estamos preparados nesse momento, mas só o Espírito Santo sabe disso. Porque eu estou construindo uma caminhada com Deus. Por isso que, e aí vamos usar a analogia, que era uma porção X que se colhia, até que se pudesse colher a outra porção. E por que não podia se colher para a semana toda? Porque a porção é diária. Exatamente. Eu tenho que buscar o Senhor todos os dias, né? Então a porção diária que alimenta, que sacia a tua fome, seria o teu devocional diário, seria o teu ouvir a música diária, seria o teu ir à igreja diariamente, seria a tua oração diária, que vai alimentar a tua vida espiritual. Os forasteiros, os que não têm parte do reino dos céus, não têm necessidade disso. Mas se você conseguir hospedá-lo no reino, você vai ter que alimentar e você vai ter que saciar a sua sede. E nos programas que virão, a gente vai ver que ele está preso, que ele precisa montar uma guarda para cuidar dele, e você precisa dar o leite racional para que ele vá crescendo. É o mesmo tratamento que se dá para um bebê recém-nascido. Como a gente falou da questão do gerar, né? Você vai gerando a pessoa dia após dia, até que ela possa chegar na estatura dele se tornar um gerador, de gerar outra pessoa para Cristo. Estatura de varão perfeito, quando ele conhece a palavra e ele já consegue até ministrar essa palavra a outro. Porque existem pessoas, Mônica, que eu vou falar também com o nosso querido telespectador, tem gente que fala, a gente se cansa. Tem gente que fala e a gente não nasce de novo. Verdade. Tem gente que fala e não acrescenta nada. Mas tem gente que quando eles chegam, eles têm recado das mansões celestiais, eles amarram a gente no céu, a gente nasce de novo. É muito maravilhoso. Com relação ao maná, a palavra maná é uma palavra hebraica que significa o que é isto? O milagre que caía do céu era tão lindo que eles tinham um ponto de exclamação dizendo, o que é isto? Por isso, a palavra que é isto, em português, é maná no hebraico. O que é isso que cai todo dia? Que provisão é essa? O cristão, ele vive de provisão diária. Não, ele não toma assim
faz um banquete, né? E come assim para vários dias. Às vezes eu fico brincando que a gente vai numa festa, num banquete, e a gente come alguns aperitivos, e na hora de fazer a refeição a mais importante, a gente acaba não comendo quase nada. Né? Porque já comeu Às vezes eu brinco assim, se a gente tivesse umas barrigas auxiliares, né, para já fazer a refeição para a semana toda, seria o máximo. É verdade, porque né? naquele banquete depois a gente poderia comer para 7 dias. É Mas camelo isso que toma água por bastante mas tempo, isso é né? glutonaria e é pecado. Verdade. Então a porção tem que ser diária. Então a porção diária é que faz com que você vá crescendo para a graça, no conhecimento, na estatura de varão perfeito. Não chegaremos, talvez, nunca a ser um varão perfeito, mas nós precisamos ir nos aproximando. O apóstolo São Paulo disse, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Em primeira carta do apóstolo à igreja de Coríntios, versículo 1, ele diz que tem que ser imitador. Então é uma coisa muito, muito maravilhosa. Eu tenho que hospedar, então, o forasteiro. Quando eu vejo que alguém não é do reino, eu preciso hospedá-lo. E nós vamos estudar a palavra hospedar, e é uma coisa muito interessante. E nós vamos falar nos próximos programas, Mônica, que nós estamos aqui na Terra como se fosse uma casa paroquial. Na paróquia, nós vamos receber todos os alimentos, mas não é uma habitação definitiva. A nossa habitação definitiva será no céu. E a igreja será arrebatada. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Tremendo. É uma passagem, mas nesse período aqui, nós temos uma missão a cumprir como igreja, nós temos uma missão a cumprir como mordomos de Cristo, como hospedeiros de Cristo nessa terra. São igrejas abertas, são associações, mas eu digo assim, vamos sair fora disso tudo, vamos esquecer até o termo igreja como espaço físico, como pessoas. Eu tenho uma missão a cumprir, eu preciso cumprir essa missão, para que eu possa, então, entregar nas mãos do Senhor aqueles que Ele tem colocado como uma responsabilidade sobre os meus ombros. Por isso, meu querido, os forasteiros, os estrangeiros, pastores, eles não estão longe da gente. Às vezes existe um forasteiro que está dormindo do nosso lado. Existe forasteiro que está comendo a nossa mesa, da nossa família, e ele ainda não se tornou um concidadão dos céus. E se nós não conseguimos hospedá-lo, nós vamos ser, lá na abordagem, quando nós chegarmos nas mansões celestiais, ele vai separar a gente e dizer assim, você não pode entrar, porque você teve a oportunidade de tornar aquele forasteiro num hóspede definitivo e você não fez, então você perdeu o direito da sua salvação. Então o assunto é muito, muito importante. E por falar em igreja, a palavra igreja é uma palavra grega que significa eclésia, que significa sair para fora. A igreja não é um prédio. Isso é a ideia no Velho Testamento, onde a igreja era o templo. E Deus habitava naquele templo. No Novo Testamento, a igreja somos nós, não sabeis vós, que sois o templo e santuário do Espírito Santo. Então, na realidade, nós somos uma capelinha ambulante. E por que a gente vai num local? É porque lá existe uma assembleia. O que é uma assembleia? É uma reunião previamente convocada. Existe uma assembleia de quarta-feira, 20 horas, existe uma assembleia de sexta-feira, 20 horas, existe uma assembleia de domingo, 19h30. Por quê? Você vai como igreja, eu vou como igreja e junto nós nos alegramos e aprendemos em Deus. E outro dia eu falei para uma pessoa, fulano de tal, você não foi mais à igreja. Ele disse, eu já cheguei no nível tão bom que eu não preciso mais ir à igreja. E o maná diário, como é que fica, fica, Aí eu perguntei para ele, mas eu, como igreja, preciso de ti. Porque quando você não vai, eu fico sofrendo a sua perda, a sua distância. Nós não vamos só para nos alimentar. Nós vamos para alimentar a outros, nós não vamos só para nos alegrar, nós vamos para alegrar a outros, nós não vamos para ser elogiado, nós vamos para elogiar a outros, nós não vamos somente para adorar. A nossa adoração provoca um desejo de adoração nas outras pessoas. Então, a Assembleia é uma coisa muito importante. Que tremendo, pastor. E eu acho tão interessante que a gente está estudando esse tema aqui, e nós já fomos para tantas ramificações da palavra aqui dentro desse estudo, mas só que todas elas convergem num ponto comum. Jesus nos chamou e Ele conta com a gente para fazer essa obra na terra. A parábola do bom samaritano diz que vinha um homem descendo de Jerusalém para Jericó. E sempre que a gente fala na igreja, a gente fala de alguém que estava em Jerusalém e desceu. Jerusalém tipifica a igreja e Jericó tipifica o mundo, e você cai na mão do salteador, que é Satanás. Mas se nós pensarmos no reino e no forasteiro,
todas as pessoas estão descendo. Quem nasce, nasce descendo e precisa ser hospedado. Então preste atenção que importante que seria, querido telespectador. Todas as pessoas que nasceram são criaturas, estão descendo de Jerusalém para Jericó e precisa ser hospedado. A Bíblia diz que passou um sacerdote de largo, passou um levita de largo e não quis se incomodar. Era muito pesado o fardo de estar levando aquela pessoa que estava caído à beira do caminho. Mas um bom samaritano, alguém que as pessoas não davam valor, colocou no seu cavalo, colocou no seu carro Tomou e sobre levou si, né? numa hospedaria e pagou a hospedagem. A hospedaria é a igreja, que faz os primeiros socorros, que faz a manutenção, que faz o acompanhamento. O hospital das pessoas é a igreja. Exatamente. E hoje, isso é comprovado já por estatísticas, o próprio governo. A instituição que mais restaura pessoas hoje, nosso último minuto de programa, mas é a instituição que mais restaura pessoas na Terra hoje são as igrejas. Por isso que é tão importante nós entendermos o nosso papel. Mas a sociedade não quer entender isso. Exatamente. Mas a própria igreja precisa entender de uma forma muito evidente. Eu tenho nas mãos isso e eu sou um agente transformador. Entendeu? A política, infelizmente hoje nós temos visto uma política muito corrupta. A igreja, em alguns aspectos, em alguns lugares, ela se corrompe. Mas se você manter o teu coração puro e manter o seu ministério firme no Senhor, meu querido, você pode ser um agente transformador. Pastor querido, semana que vem a gente vai continuar nesse tema, né? Então eu queria aproveitar para convidar, hoje à noite, você que mora aqui em Itajaí, venha participar com a gente do nosso culto aqui na Igreja do Evangelho Pleno, na Rua Tijucas, número 625, né, pastor? Hoje às 8 horas estamos ali? Estamos ali. Amém? Glória a Deus. E amanhã, lá na cidade de Blumenau, o endereço está passando aí na tela para você também, às 20 horas ou 19h30? Lá é 19h30. 19h30 na cidade de Blumenau. Meus queridos amigos, é um prazer estar com você. O nosso programa voou, mas eu tenho certeza que o Senhor está ministrando algo profundo no seu coração. Obrigado, pastor, por ter trazido essa palavra tão tremenda para nós mais uma vez. Eu que te agradeço, Mônica, pela companhia. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. E que o Senhor abençoe a sua vida. Ó, beijo no coração. Eu espero vocês amanhã. E um beijo aí para minha querida Manuela, lá da Picucha, que tem me trazido roupas maravilhosas aqui, e também a Sandra, lá da Divina Calçados. Procure, você vai encontrar o melhor para você, mulher. Quem sabe dar um presente lá para a pastora Albertina, né, pastor? É isso aí. Um abraço no coração de vocês. Tchau.